Fala, Nenzeira, Nenzeira, a gente está de volta aqui para comentar uma questão não tão simpática assim, polêmicas do Enem, episódios que têm gabarito divergente, questões que deveriam ter sido anuladas, e a gente vai aqui para 2017 Libras, questão 19 do Caderno Verde, e que teve aí cerca de 20% de acertos, a questão que foi pedida para mim por Larissa, lá de Montes Claros, minha aluna da turma Enem. Meu abraço a Larissa e a Montes Claros, saudades de Moc. Já tem um tempo que eu não vou aí. Então, olha só, é uma tela do Vitor Meirelles, pintor brasileiro importante. O Vitor Meirelles, ao lado do Pedro Américo, são dois grandes nomes da pintura histórica brasileira do século XIX. O quadro mais famoso do Vitor Meirelles é A Primeira Missa no Brasil, que com certeza você já viu em alguma aula ou em algum livro de história, tá? Os dois ali estão dentro do projeto do Segundo Reinado, de construção de uma nacionalidade, de um país que estava surgindo, ao mesmo tempo em que o romantismo da literatura, Iracema, por exemplo, Guarani, romances indianistas, estão fazendo também essa construção de uma ideia de nação. Então a gente tem aqui a obra Batalha dos Guararapes, que é um episódio importante na expulsão dos holandeses do território pernambucano. Meu abraço aí, inclusive, ao pessoal de Pernambuco, o aeroporto de Recife, no aeroporto dos Guararapes. Olhos sobre tela, 4,94 m por 9,23 m. Uma tela enorme, vocês estão vendo aí, eu no Rio de Janeiro, no Museu Nacional de Belas Artes, contemplando a tela gigante, dando essa ideia de que a gente está diante da cena, o caráter épico da batalha desenrolado ali na nossa frente, tá? Então, tela, portanto, aqui no Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro. Tranquilo. Um acesso à obra em 2015. O que é que perguntou então o Enem? Pertencente ao romantismo, a obra de Vitor Meirelles caracteriza-se como uma... Veja só, se a gente pensar no quadro, eu coloquei até o quadro aqui para a gente ter uma visão dele maior, né, mais expressiva, eu vou aqui passando, a gente vai vendo a tela, né, que traz essa batalha aqui, os dois indivíduos ali, os dois personagens conversando, e a gente vai vendo, né, as tropas fazendo posição ali de batalha, um homem que está no centro da tela, no cavalo, que é o personagem que figuraria o herói pernambucano, o herói brasileiro, e a gente vê a guerra, dá até para ouvir os rumores, o ruído ali da batalha. Então tá uma tela bastante grandiosa, a gente está vendo aí, portanto, quase que na íntegra a tela aparecendo. E qual o propósito de se fazer um quadro dessa natureza dentro do romantismo? Olha só, é uma descrição dramática da guerra. Eu não vou dizer que não é, tá? Não vou dizer que não é, mas já tem um primeiro problema. Será que o romantismo, né, tem como projeto descrição dramática da guerra? Mas veja, pertencente ao romantismo, a obra de Vitor Meirelles caracteriza-se como uma descrição dramática da guerra. É só a intenção de descrever dramaticamente a guerra. Eu acho que a letra A, ela tem um quê de verdade, né? A gente tem uma dramaticidade, a gente tem uma ação se desenrolando. Mas eu não vejo que isso seja uma característica típica do romantismo que me levaria já a olhar um pouco assim, né? Claro que a letra A, ainda faltam outras alternativas. E segundo, não vejo nisso a principal função da tela, tá? Mas é uma alternativa sedutora. Mas a gente vai ver as outras. Qualquer coisa a gente volta a ela. Inclinação ao retrato nacionalista. Existe um quê no romantismo de nacionalismo. Existe na obra que a gente está vendo um quê nacionalista. Retomar episódios do passado para mostrar o território brasileiro como um terreno de luta, de não submissão, de enfrentamento das adversidades. Pode ser. O que não me agrada aqui, já antecipando para vocês, é a palavra retrato. Porque retrato a gente percebe muito mais uma forma de pintar em que se representa uma pessoa. E aí a gente tem mais uma cena. Eu já acho um pouco estranha essa questão aí do retrato, ainda que o nacionalismo seja uma característica do romantismo. Então a letra B um pouco assim, com o pé atrás. Estilização das revoltas populares. Não necessariamente, né? Não é estilização, ainda que exista na pintura certa idealização. O Vitor Meirelles não estava lá na batalha em si, mas ele foi a Pernambuco, olhou o lugar, tentou reproduzir o Morro dos Guararapes, onde aconteceu a batalha, para ter uma verossimilhança, né? Para ter um caráter de verdade. Mas não dá para dizer também uma revolta popular especificamente estilizada. Tá? Eu iria também com bastante desconfiança para a letra C, que também não é tão ruim, né? Letra D, construção da identidade brasileira. Interessante, né? Identidade brasileira de luta, de uma batalha para
né, conseguir expulsar o invasor, o opressor, e representação de obras francesas. Não, até que pode ser uma obra francesa a base para que o Vitor Meirelles se inspirasse. Era muito comum na época, né, que os autores brasileiros se inspirassem em obras francesas. Inclusive, foi famosa a missão francesa aqui no Brasil, que trouxe artistas como Debré. Com certeza você já ouviu falar do Jean-Baptiste Debré, tá? Muitas obras também em livros de história são do Debré. Mas eu não iria na letra E, porque não é uma obra francesa, é uma obra brasileira. Então a gente ficou aí com a letra D mais inclinada e a letra B. Mas, para nossa surpresa, o gabarito oficial do Enem é letra B, o que não vai fazer que a gente marque a letra D. Veja, se eu quisesse aqui buscar uma razão para anular a letra D, eu diria, não existe aí a identidade brasileira feita das 3 etnias que compõem o povo brasileiro, os portugueses, os indígenas e os africanos. Então essa identidade brasileira não está sendo aí vista. Só que a identidade brasileira não passa necessariamente sempre por isso. Então essa construção da identidade brasileira, para mim aqui, é um item correto. Inclusive agora eu vou mostrar isso para vocês através de alguns elementos. Por exemplo, ó, quando a gente vê aqui no site do Museu Vitor Meirelles, tá? Um artigo aí que está analisando a obra do Vitor Meirelles, da Consuelo Duarte, minha xará e minha familiar, não é minha xará não, minha familiar. A gente vai rolando aqui o artigo, que é bem longo, eu obviamente não vou ler aqui para vocês o artigo todo, mas a gente pode ver aqui que em determinado momento se diz aqui, ó, suas palavras, a nosso ver, encaixam-se perfeitamente na ideia de que a pintura histórica, que é o que a gente está vendo, foi útil à construção da identidade nacional. Então, a construção da identidade nacional. Se eu volto aqui para a questão, construção da identidade brasileira, está muito próximo. Então, não sou eu, né, que estou a dizer isso com base apenas em minha opinião, que eu já acho a letra D sedutora e acho a letra B menos sedutora quando a gente olha esmiuçadamente a palavra retrato. Se fosse um retrato do Dom Pedro, um retrato de uma figura real, aí tudo bem, imperial, no caso ficaria mais interessante, mas não é o caso, o quadro não é sobre isso. Então, olhando aqui, portanto, o artigo da Consuelo Duarte, Construção da Identidade Nacional, é bem interessante. E, ao mesmo tempo, eu vou trocar aqui o nosso site e vou mostrar aqui para vocês a Batalha dos Guararapes agora, vista aqui descrição, né? Tá um pouco aqui cortando pra gente, mas dá para ter uma ideia. Ele diz o seguinte, ó, o quadro, tá cortando aqui, mas vai grifar para vocês, segue um movimento pertencente a um período de projeto de construção de moldes visuais da identidade nacional do Brasil, tá? Tô aqui pegando a Wikipédia, tá? O verbete sobre a Batalha dos Guararapes, então ele também, aí o verbete afirma isso. Por mais que você diga, não, Deco, mas é como você falou mesmo na letra D, faltou aí identidade através do indígena. Gente, o candidato a candidato na prova não vai ter esse auxílio que eu tô tendo aqui, tá? Então eu acho uma questão mal feita, porque acaba direcionando, a meu ver, mais até para uma alternativa que, veja, ela não é totalmente errada, mas esse retrato aqui não me agrada. Retrato, eu penso, volto a dizer, em uma figuração de uma pessoa nitidamente, ainda que você possa dizer, mas tem um retrato aí dos personagens. Você mesmo falou que o cara que está no cavalo é um personagem da própria batalha. Sim, são personagens reais, reais no sentido assim de que existiram de fato, mas não estão individualizados, estão na minúcia. A gente teria que dar um zoom para perceber e, portanto, eu creio que o gabarito que melhor se adeque deveria ter sido o item D, tá? Não sei se foi essa a dúvida de Larissa ou se é sua dúvida que está procurando a questão aqui no canal, mas tá aí, né? Polêmicas do Enem é uma playlist para isso, para a gente ter polêmica com o gabarito do INEP. De vez em quando alguns haters também ficam chateados porque não encontram a resposta que queriam, mas paciência, a gente está aí, portanto, com a questão resolvida. Mas não vai embora não, fique comigo aqui ainda discutindo arte brasileira. Vou te convidar agora para sair de Pernambuco, do Rio de Janeiro também, onde está o quadro, e a gente viajar até Ouro Preto, Igreja de São Francisco, para que a gente conheça Mestre Ataíde e Rococó. Um vídeo bacana, gosto muito desse vídeo, é um vídeo que me deu um carinho muito especial em gravar. É só clicar nele aqui e assistir. Tô te esperando.